Boa noite, irmãos. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos. Vocês estão com frio, é? Parece que vocês estão com frio, quietinho aí. Eu convido os irmãos para abrir a Bíblia em Tiago 4:8. Eu vou começar com esse verso aqui. Tiago 4:8. Nós iremos falar como base, né? Texto base, será o livro de João, capítulo 11. Eu irei falar ali sobre a morte de Lázaro, fazendo um comparativo aí com a nossa vida cristã, né? Com a nossa caminhada com Cristo. Mas eu quero começar com Tiago, capítulo 4, verso 8. O título da mensagem é Resgatando a morte para a vida. Quem aqui foi resgatado da morte para a vida com Cristo? É isso aí. Esse contraponto que eu quero usar esse texto de João, mas eu quero começar com esse verso aqui, ó, que diz assim, ó, só a primeira parte dele. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Na versão NVI diz assim: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Primeira coisa que nós temos que pensar, que para nós sermos resgatados da morte para a vida, não há outra maneira se não tiver um primeiro passo, uma aproximação, um deixar Deus trabalhar. Se não tiver esse primeiro passo, pode ter certeza que não terá vida. Lázaro, o texto de João 11, se os irmãos já quiserem abrir, que a gente vai dar uma olhada nele aí, João capítulo 11. Nesse capítulo, vai mostrar que Lázaro sofre de uma doença, fica enfermo, e vem a morte. A morte dele é a morte física ali, né? Perde o fôlego de vida, né? Mas muitas vezes nós cristãos estamos vivendo também uma morte espiritual. E muitas vezes fomos resgatados de uma morte espiritual, porque nem todos nascem no berço evangélico, né? Nem todos nascem de pequenininho sendo ensinado e orientado nos caminhos do Senhor. E às vezes tem aqueles que crescem nesse caminho, depois tem suas andadas por aí. E eu anotei algumas coisas. Quando lemos esse texto, não damos conta de que a morte de Lázaro, né, onde se perde o fôlego de vida, na verdade é semelhante à nossa vida espiritual. Onde antes de conhecer a Cristo, estamos em um caminho de perdição e morte espiritual, e Cristo aparece para nós e diz: vem para fora. Quantos de nós que estamos aqui hoje, que estamos assistindo, estávamos numa situação semelhante a essa de Lázaro? Não na morte física, mas na morte espiritual. Estávamos num caminho de perdição, numa cegueira, e nos permitimos que Deus falasse com nós. E Deus olha para nós, Jesus olha para nós e fala assim: ei, vem para fora, sai desse meio aí, isso daí é morte, isso daí não é vida. Quantos de nós estamos ou passamos por um período igual ou parecido a esse de Lázaro? Talvez você pode até ter sido curado, ressuscitado de uma situação aí que você voltou à vida mesmo, física, pode ser. Mas grande parte é da morte espiritual. Quando lemos os versos do 1 ao 3 de João 11, vemos o texto apresentando a doença que acomete a Lázaro e o pedido de ajuda de suas irmãs. Dá uma olhadinha. João capítulo 11, verso do 1 ao 3, vai dizer assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta.
E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele quem amas está doente. Vemos o texto apresentar a doença que acomete a Lázaro e o pedido de ajuda de suas irmãs. E isso acontece conosco também. Em dado momento de nossas vidas, não vemos outra saída a não ser pedir por ajuda, seja por nós ou seja por alguém. Não é assim, geralmente? Muitas vezes nos encontramos numa situação que não tem saída, que os recursos humanos já não têm mais jeito. E aí lembramos que tem um Deus. Alguns, nas suas fés aí, vai atrás de outros recursos, mas lembramos que tem um Deus que olha por nós e que nos cura, que nos salva, que nos liberta, que é capaz de tudo. E foi isso que aconteceu. As irmãs de Lázaro, quando a doença acomete, se lembrou: poxa vida, tem Jesus. Jesus pode fazer tudo. Jesus é o Filho de Deus, o homem que deveria vir à terra, nos salvar do caminho, do pecado, da perdição. Tem Jesus, vamos avisar ele. Lázaro está doente, ele vai salvar nosso irmão. E isso acontece com a gente. Muitas vezes estamos no caminho de morte, no caminho de perdão. E enxergamos Jesus. Como diz em Tiago, chegamos a Deus. Olhamos para Ele e vemos uma esperança, uma oportunidade de salvação, quem sabe uma ajuda, vamos dizer assim, como um pedido de socorro, como foi aqui, as irmãs de Lázaro. Poxa, Lázaro está ruim, está doente, e chama Jesus, é o único que cura. E o mais impressionante de tudo é que Jesus, ao receber a notícia da doença de Lázaro, aqui é eu imaginando, tá? Imagino eu que com toda a calma do mundo ele diz: ei, calma. Isso não é para a morte, é para glorificar a meu Pai que está nos céus. E assim Deus age conosco. Ao ouvir nosso pedido de socorro, Ele, com toda a paciência do mundo, olha para nós e diz: há jeito para a sua causa. Há jeito para o seu caminho aí de perdição que você está indo. Há jeito. Isso que está enfrentando não é para a morte, sim para que você me conheça e que as pessoas saibam quem eu sou através da sua vida. Isso é para a vida eterna e não para a morte. Dá uma olhadinha, João, do 4 ao 11. João, capítulo 11, do verso 4 até o verso 11, vai dizer assim: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Como eu disse, imagina nós, naquele período de perdição, naquele período de morte, de cegueira espiritual, olhando para Deus e falando: Senhor, me ajuda. Ou talvez por um ente, um amigo aí: Senhor, ajuda. E aí Jesus olha e fala assim: mas isso daí não é para a morte não. Isso daí não é isso daí é para glorificar Deus.
Para você eu tenho vida eterna, não tenho morte. Se desespera não, calma. Você me chamou, eu vou te dar. Precisamos entender que não basta simplesmente dizer que crê em Jesus, que Ele é o Filho de Deus. Precisamos crer de verdade, de todo o coração. Crer que Deus tem autonomia e poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Muitas vezes olhamos, que nem as irmãs de Lázaro. Para elas não tinha o que fazer. Está doente, pode morrer, vai morrer, não sei qual que era o laudo aqui, o que tinham falado. Mas não tinha mais saída. Pedir socorro, pedir ajuda, vamos pedir clemência, desespero. Chama Jesus lá, ele vai salvar, vai curar. Olhando para o texto, vemos claramente que as irmãs de Lázaro tinham uma esperança de que Jesus poderia fazer algo sim, mas com Lázaro ainda vivo. Apenas adoentado, o texto diz. Ele se adoenta e elas chamam Jesus. Ou seja, elas criam que Jesus era capaz de curar daquela doença, daquela enfermidade. Mas aí eu pergunto, e se ele morresse? Será que ainda cria dessa maneira? E se chegasse à morte, será que cria dessa maneira? Porque está vivo ainda aqui, tem esperança. Jesus vai curar, mas está vivo. E dá uma olhadinha do verso 17 até o 21. E o título diz assim: Jesus conforta as irmãs de Lázaro. E o 17 diz assim: ao chegar Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas criam que Jesus poderia curar da enfermidade, do adoecimento. Mas quando viu Jesus, poxa, Senhor, eu sabia que o Senhor ia curar ele se o Senhor tivesse vindo aqui, mas agora morreu. Agora já era, seu amigo se foi. E aí ela diz no 22, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. O texto continua, no 22, mas sei que agora mesmo Deus te dará tudo o que pedires. Ainda tem uma esperança de que Deus fará algo. E o 25, e o que Jesus diz para ela? Que ela demonstra para Jesus como se as esperanças tivessem acabado. Morreu. Todo mundo que eu vi até hoje, quando não respira mais, acaba ali o ciclo de vida, não tem mais o que fazer. Talvez, na pequenez. E Jesus disse-lhes, no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. 26. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus perguntando. E o 27, ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus olha para ela e fala assim, olha, a morte não é o fim, não. Eu vim para salvação. Eu vim para tirar a morte da vida. Não foi isso que aconteceu conosco? Estávamos indo para um caminho de perdição, um caminho de morte, e tivemos um encontro com Jesus. E Jesus olha e fala para nós, vem para fora. O que eu tenho para você é vida, não é morte, não é sepulcro. Não é porque você está aí na multidão, no meio dos perdidos, que você tem que ser perdido. Não é assim que Jesus fala? Olha, a multidão está indo para lá, mas comigo é na contramão. Você vai contra a multidão.
Aqui vemos claramente que Marta cria sim em uma possível cura. E não na ressurreição, talvez nem passava pela cabeça dela. E esse é o ponto. Jesus, quando se apresenta a nós, ele vem trazendo mudança por completo. Se estamos no caminho de morte, Deus irá mudar o cenário e não podemos deixar de crer nisso. Não podemos deixar de crer que Deus trará para nós vida. Não podemos de perder a esperança. E quando olhamos para esse texto de Lázaro, do texto de João, quando olhamos para esse texto, contando a história de Lázaro e sua ressuscitação, precisamos trazer lições valiosas para nós, onde inclui cura, libertação, salvação, fé. Por quê? Porque o texto praticamente era para acabar com a morte de Lázaro. Ali encerra. Acabou. Enterra e fim de papo, não tem o que fazer mais. Só que aí Deus começa a operar. Quando pensamos que está perdido, Deus vai lá e mostra, não está perdido. Quando pensamos, não vai ter mais fôlego de vida, Deus olha lá e fala, não, tem sim. Quando olhamos para aquele amigo, aquele familiar que encontra perdido, no mundo das drogas, e a gente olha e fala, aí não tem mais jeito não, aí o jeito é só a morte. Daí Deus olha e fala, não, eu consigo mudar isso, só deixar. Se deixar, eu mudo. E Deus muda. O texto vai dizer que pessoas estavam indo consolar Marta e Maria. Poxa, deveria ser... Eu imagino que eram irmãos muito próximos, né? Muito amigos ali. Então foi uma perda gigantesca. E o texto começa dizendo que Lázaro era uma pessoa que Jesus amava. Então eu imagino que Lázaro era aquela pessoa que todo mundo queria por perto. Penso eu que ele era assim. Sabe aquela pessoa brincalhona, que todo mundo quer perto, que não tem tempo ruim? Lázaro, eu imagino que era esse cara. E a perda foi grande. O texto fala só de Marta, Maria e Lázaro. Talvez ele era o que mantinha a casa, o mantenedor. Talvez moravam os três juntos. Ou ele era o pilar da família, não sei. O importante é que foi uma perda muito grande e para elas ali o texto demonstra que elas sentiram. E Jesus também sente. Jesus também sente essa perda. Por isso que eu digo, creio que Lázaro era um cara que todo mundo queria por perto. E muitas vezes nós olhamos para pessoas ou para nós mesmos e não enxergamos que o mesmo Deus que lá atrás falou para Marta e Maria, olha, isso não é para a morte, é para a vida. Nós muitas vezes esquecemos que esse Deus ainda está operando hoje. E Ele vai operar até o fim do tempo. Quando acabar tudo, Ele vai continuar operando. Porque é isso que nós cremos e servimos. E eu coloquei alguns pontos, aqui já está no final da mensagem. O que aprendemos com esse texto? O poder da oração e da fé. Jesus orou a Deus antes de ressuscitar Lázaro, mostrando que a comunicação com Deus é essencial para a manifestação do seu poder em nossas vidas. Por isso que somente dizer que crê não funciona. Crer precisa de anelo com Deus, precisa de diálogo com o Pai. E aí eu pergunto, o que você precisa do auxílio de Deus? O que você precisa? Fale com Ele e espere a resposta. Ele irá fazer. Dá uma olhadinha do verso 39 ao 42. Vou ler do 38. Diz assim: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. 39, né? E diz: tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Para ele já tinha acabado. 40. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se cresce, veria a glória de Deus?
E quando as nossas esperanças caem, temos que crer nesse verso. Se crer em Deus, veremos a glória dele. 41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. O poder da oração e da fé. E após Jesus olhar para os céus, irmãos, Jesus, ele tinha contato direto com Deus ali, era só chegar lá e falar: vem Lázaro para fora, e Deus ia operar, que era Jesus, poxa. Mas o que ele faz? Ele mostra para nós: olha, mesmo eu sendo quem eu sou, se eu não estiver ali, em constante diálogo com Deus Pai, não funciona, tem que ter anelo. E o que acontece no 43? Depois de Jesus agradecer a Deus, falar com Deus, Jesus em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o que aconteceu? Após a oração, e após Jesus crer que o Deus Todo-Poderoso ia ouvi-lo, o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tire as faixas deles e deixem ir. Poder da oração, orar e ter fé. É crer que Deus vai fazer. É ter diálogo com Deus. Jesus deixou o exemplo para nós. É crer, se crer, veremos a glória de Deus. Mais um ponto. A importância da esperança em meio à adversidade. Mesmo diante da morte iminente de Lázaro, Jesus ensina que a esperança não está perdida. Ele é a ressurreição e a vida, e aqueles que creem nele terão a vida eterna, e assim é conosco. Ainda que pareça perdido, creia que Deus ressuscitou Lázaro, irá intervir em nossa causa. E dá uma olhada, verso 25. E vai dizer assim no 25: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Conhece alguém aí que está no caminho de morte? Você já esteve no caminho de morte, no caminho de perdição? Creu em Deus. E Deus coloca vida. Vida eterna em nosso caminho. Não morte. E aí eu coloquei mais um ponto. Jesus se importa com nossas dores. Ele se importa. O texto vai dizer que Jesus fica triste quando falam para ele: olha, Lázaro morreu. O texto vai dizer que ele se comove de uma íntima compaixão ali. E Jesus se importa. A reação de Jesus à morte de Lázaro, chorando junto com os amigos de Lázaro, demonstra sua compaixão e sensibilidade para com o sofrimento humano. Ele se importa de uma maneira gigantesca, tanto que ele pede para trocar o nosso fardo com o dele. Olha lá, Mateus 11, vai dizer assim, Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por quê? Porque Jesus se importa com as nossas dores. Jesus se importa com o que enfrentamos. Jesus se importa com as nossas batalhas. E Ele quer estar conosco, Ele quer batalhar conosco. Tanto que quando Ele está falando aqui, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, Ele está dizendo: olha, venha comigo. Comigo é vida, comigo é mais tranquilo. Divida comigo. Passe o seu para mim, que eu te ajudo. É isso que Jesus está falando. É por isso que o título da mensagem é Resgatando da Morte para a Vida. Porque estávamos indo num caminho de morte, de escuridão, de trevas. E aí Jesus um dia se permitiu ser encontrado e falou assim: ei, vem para fora.
tenho cura, tenho salvação, tenho vida para você. E assim estamos aí, na luta, na caminhada. E o último ponto aqui. A necessidade de confiar no tempo de Deus. O texto vai dizer que quando Jesus recebe a informação, Lázaro está doente, eu creio que aqui a informação já deve ter sido assim, olha, vem depressa porque está feia a coisa, vai morrer. Eu creio que foi mais ou menos assim. No final estava, é verdade este bilhete. Mais ou menos assim a mensagem. E aí Jesus, quando lê aquilo ali, ele sente, o espírito dele sente. Vai morrer, mas não é para a morte. Para eles conhecerem quem é Deus. Para eles saber que existe um Deus que tem que ser glorificado. Existe algo maior que tudo isso, que é a morte. E o texto vai dizer que Jesus demora para ir. Jesus não se escabela aí. Vamos embora, meus apóstolos, meus discípulos, vamos embora. Vamos lá. Não, o texto não fala isso. Jesus ainda fica lá. Por que isso acontece? Porque temos que entender que as coisas é no tempo de Deus. Em Eclesiastes 3, em Eclesiastes vai dizer que há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, colher, tem todas as coisas. E há tempo também de Deus fazer os milagres dele em nossa vida. Porque se as coisas fossem na hora e do jeito que nós quiséssemos, não precisaria de Deus. Então é no tempo dele. Por quê? Porque muitas vezes no tempo dele está tendo ensino para nós. A necessidade de confiar no tempo de Deus. Jesus deliberadamente esperou 2 dias antes de ir a Betânia, permitindo que Lázaro morresse, nos lembrando que devemos confiar que Deus age no momento certo e de acordo com sua vontade soberana. E aí, para fechar, eu coloquei um salmo aqui que eu creio que faz muito sentido para fechar, que é o Salmo 40, verso 1, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O que tanto você tem pedido e clamado a Deus? Somente creia que o Deus que nós seguimos é o Deus que tira a morte e dá a vida. Creia que Ele vai responder. Amém? Chama o pastor Rai, curva a cabeça, fecha os olhos. Senhor Deus e Pai, agradeço, Senhor Deus, por esta mensagem, Pai, uma mensagem que foi muito ao meu coração, e eu espero que ela tenha falado também ao coração da Tua igreja. Pai, que nós venhamos ter esse entendimento de que o Senhor nos resgata da morte para a vida com o Senhor, a vida eterna com o Senhor. É isso que pedimos a Ti, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, assim seja e amém. Amém, irmãos.